Rapaziada, palmeirense diz que discurso de Abel pode animar nós flamenguistas. Se liga só no que o Neto lá do Opina Porco disse a respeito disso tudo. Se liga. A gente discute aqui e também, se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, que ajuda demais aqui a nossa iniciativa, beleza? Vamos lá. Mas, ô Neto, me explica uma coisa. O que o Abel Ferreira falou que fez aí com que até os torcedores rivais, como por exemplo, você tem torcedores do Flamengo aí que estão lamentando, né, essa fase de progressão do Palmeiras e uma fase ali um pouco apática do Flamengo, se queixando até ali de alguns jogadores, inclusive o Flamengo vai multar o jogador lá, o Plata, a gente já vai falar sobre isso. O que o Abel falou que até animou os caras? Vamos lá. O Abel falou o seguinte, matéria aqui da Placar, tá? A respeito da coletiva. Ele falou assim, ó: não consigo olhar para este jogo e ver mais importância, olha o que ele falou, do que os 3 pontos contra o Juventude, que foi o que a gente conquistou no final de semana. Não penso assim. Acredito que este campeonato é muito competitivo e que vamos perder pontos até o fim. Isso é lógico, pô. Ele falou isso, mano. Ele falou isso, que ele acredita que o Palmeiras vai perder pontos até o fim. Claro que vai. E é engraçado, e até talvez um pouco abstrato, por torcedor do Palmeiras, para nós, nesse momento, olhar isso, né? Um momento de muita euforia. Mas eu, por exemplo, sou muito assim, racional para isso. Vocês sabem aqui. Diante de todas os tombos que o Palmeiras levou esse ano, entre eliminações, exibições ruins, derrotas que sofremos principalmente para as equipes que estão ali nas 6 primeiras colocações da tabela, eu sempre vim aqui e ressaltei os pontos de cuidado. Então, para mim, não é abstrato enxergar isso. Talvez para muitos torcedores que agora estão tomados por uma euforia, seja, mas para mim, não é. Nós ainda temos jogos muito importantes, por exemplo, contra o Mirassol agora, no domingo. E por falar no jogo de Mirassol no domingo, o Mirassol fez um post. Cara, que o Palmeiras vai perder ponto ao longo ainda dessas rodadas finais do Brasileiro, isso é fato. É fato. Não acredito também que o Palmeiras vai vencer todas. Não acredito. Rapaziada, agora vamos ver aqui o que a galera lá do NOQ Decrypt falou sobre... Eles fizeram a comparação, né, entre a final de 2021 com a final agora de 2025 da Libertadores. Se liga. Acho que vale a gente reforçar. O Flamengo pode perder o Bruno Henrique aí, né? Então, assim, tudo indica que o Flamengo vai perder o Bruno Henrique. E eu queria fazer uma situação sobre confiança, Pedro. Né? Como é que tá a confiança? É possível chegar à final da Libertadores o Flamengo patinho feio e o Palmeiras super confiante, como foi na Libertadores, desculpa, não anterior, mas a Libertadores que a gente jogou contra o Flamengo, onde o Renato Gaúcho vinha de um trabalho muito positivo em gols, em saldo, em vitórias, todos os números do Renato eram muito positivos. O Flamengo chega com essa confiança, o Palmeiras chega com mais desconfiança. E como é que você vê isso, Pedro? Você acha que agora está invertido, está inverso? O próprio Felipe Luiz ontem na coletiva já meio que estava admitindo, né, ou mudando o foco, né? De certa forma, o Brasileirão, ele meio que... Ele falou uma situação semanas atrás, quando o Flamengo estava líder, né? O Flamengo, semanas não, já meses, eu acho. Algumas semanas, umas 5, 6 semanas, ele deu uma coletiva falando sobre o foco do Flamengo, e agora parece que mudou um pouco essa questão da confiança de ambos os lados, Pedro. Como você projeta essa situação da confiança visando lá na frente a final da Libertadores, ô Pedro? O Fer, assim, a confiança do time do Palmeiras, ela vai quando os jogos também vão dando certo. O Palmeiras hoje o Abel propõe ganhar um jogo de 4-0 da LDU, de 3-0, precisava fazer isso, vai lá e dá certo. Vai jogar um jogo contra o Juventude sem pôr tanta força, sem querer, né, amassar o time do Juventude, e vence o jogo. Hoje, mais uma vez, põe um time... quando saiu a escalação e eu estava ali no pré-jogo, falei, cara, a gente vai com o que tem de melhor. E a única questão era o Alan precisa ser titular.
Então, essa confiança das coisas estarem dando certo, e eu parei para ver uma coisa que acho que vocês três falaram, que foi o Flaco estar ansioso, apesar das coisas estarem dando certo para ele. Faz 4 jogos que ele não marca. Então, isso gera uma ansiedade no jogador, porque o Vitor Roque tá marcando, o Felipe Anderson marcou um golaço. Então, a questão da confiança, Fer, eu acho que o Palmeiras, assim, a não ser que aconteça uma catástrofe do tipo, perca os próximos 3 jogos, eu acho que na final da Libertadores, isso eu tenho certeza absoluta, os jogadores do Palmeiras chegam com muita confiança. Isso aí, para mim, é um cenário, assim, meio que já vejo isso para agora. O time do Flamengo vai depender dos próximos 2 jogos, pelo menos. Porque se o Flamengo entra na pilha de ganhar, vai chegar os 2 times pau a pau. Não vai ter aquele cenário onde o Palmeiras, nossa, é muito favorito e o Flamengo é o patinho feio. Só que o Flamengo tem uma parada que eu acho que gera coisas boas e coisas ruins. Todos os bastidores do Flamengo são sempre 100% pro bem ou 100% pro mal. Se o time tá bem, nós somos o melhor time do mundo, nós somos a melhor escola de futebol. E você acha que se for o contrário pode gerar motivação? E aí, esse é o ponto. Porque se o Flamengo chegar com esse time muito para baixo, os próprios jogadores do Flamengo vão chegar desanimados. E aí o mental do Palmeiras eu acho que leva muita vantagem nisso. É isso aí, rapaziada. Cara, concordo em parte com a galera aí. Porém, eu não vejo que o Flamengo, mesmo perdendo o Campeonato Brasileiro, né? Perdendo entre aspas, né? Porque o Campeonato Brasileiro não vai terminar, mas se distanciando do Palmeiras, não vejo o Flamengo chegando como um patinho feio para a final da Libertadores. Os elencos se equivalem, né? Então, assim, o Flamengo tem a questão também da revanche, que eles vão colocar isso dentro de campo, a questão da revanche, né, de 2021, que eles estão fazendo aí comparação, né? O Palmeiras chegou, né, mais frágil para o confronto do que o Flamengo e o Flamengo acabou perdendo nessa final de 2021. Então, assim, eu acredito que o Flamengo ele vai chegar para essa final de 2025 equilibrado com o Palmeiras, aconteça o que acontecer. Claro que a situação psicológica ela conta, né? Só que tem esse vamos dizer assim, esse ingrediente a mais aí, que é a questão da revanche de 2021. Logicamente que só tá ali, né, nesse elenco lá de 2021, Bruno Henrique e Arrascaeta, né? E Rodrigo Caio e o próprio Felipe Luiz, né, no banco. Mas eu acredito sim que essa revanche vai rolar, né? Que isso vai rolar, vai ir para dentro de campo. E aí, cara, se equilibram as coisas. Flamengo, ao meu ver, tem peças melhores do que o Palmeiras, né? Jorginho, Arrascaeta, por exemplo. O Palmeiras não tem um Arrascaeta. O Palmeiras não tem esse jogador que pode desequilibrar em um segundo uma partida. Então, assim, para mim, eu acho que há um equilíbrio na final por ser um jogo único também e o Flamengo ter esse ponto de desequilíbrio. Apesar que o Palmeiras também tem pontos de desequilíbrio, que é a juventude, que é o momento. Mas essa revanche também vai pesar muito a favor do Flamengo, né? É isso. Quero saber de você o que você achou aí dessa questão aí de 2021 e 2025 e a questão do Abel Ferreira falar que o Palmeiras vai perder pontos ainda. Logicamente que o Palmeiras vai perder pontos e acredito que domingo agora já aconteça contra o Mirassol. Mas eu quero saber de você o que você acha. Deixa a sua opinião, seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!